E outra coisa importante é que isso foi considerado uma desobediência por conta da arrogância do homem. Até houve um anjo, que era um arcanjo, que chamava Lúcifer, a luz da manhã, que fez a mesma coisa, enfrentou Deus por um outro motivo. E Deus jogou ele dito no inferno. O inferno é cair em si mesmo e se dar conta de quem nós somos. E dizem que Lúcifer virou o demônio. E não é bem assim. Bom, mas aí a questão é essa coisa. Essa desobediência é importantíssima, essa interdição. Porque se você encarar essa árvore como a árvore da sabedoria e do conhecimento, foi aí que começou a abrir no homem não só a curiosidade, como o desejo de conhecer. Né? E no futuro isso vai dar margem aos cientistas, a todos, né, aos artistas, eles poderem utilizar da própria condição para poder recriar o mundo de formas assim muito diferentes. Mas disse Deus à mulher naquela época que ela comeu a maçã: eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos, parirás na dor, estarás debaixo do poder do teu marido. Ele te dominará. E expulsou-os do paraíso. Quer dizer, Deus também disse que ela tinha que obedecer. Por exemplo, eu li uma epístola de São Paulo, tive ataques de nervos, porque era uma coisa aos coríntios. É muito interessante. Mas as coisas que ele dizem da gente, sabe, a gente quase não é gente. As coisas que a gente tem que fazer para agradar. Bom, os filósofos, por exemplo, como é que olhavam as mulheres? Hesíodo dizia que quem confia nas mulheres está confiando em trapaceiros. Aí a gente vê o que dá esse tipo de repressão. Porque devia mesmo, a mulher acabava sendo uma grande trapaceira para poder sobreviver a essa situação. Aristóteles, que foi um grande filósofo também, criador de uma escola de pensamento, assim se expressou antes de Freud, hein? A mulher é um homem mutilado e imperfeito. E teve um que disse que quando Deus ia criar outro homem, bateu um vento, tipo minuano, e aí saiu aquela coisa imperfeita, aquela mulher. A hostilidade ao prazer e ao corpo é um legado da antiguidade, né? Mas foi preservado pelo cristianismo. O que é isso? A divisão entre justamente a mulher santa, que foi feita para casar, procriar, quantos Deus quisesse, e portanto uma posição de submissão, e as outras com quem os homens se divertiam muito mais, né, que eram as vadias. Né? Aí a pergunta que a gente faz nesse momento, ou eu fiz, é por que tanta hostilidade e desprezo pela figura da mulher? Isso também espanta, né? Tanto que eu acho que essa pergunta é uma pergunta que tem vários aspectos. Uma das questões é que a mulher desperta turbulência no meio masculino, porque ela desperta o desejo. Tanto que os animais, se uma fêmea está no cio, já viu, né? Eles brigam, às vezes matam um ou outro. E a gente não mata hoje em dia assim, né? Mas disfarçadamente toma umas atitudes agressivas. Uma outra questão é a dependência dos meninos e das meninas da mãe durante um tempo muito longo. Quer dizer, o ser humano nasce prematuro, desamparado, e precisa ser amparado por um tempo assim muito grande. Nenhum outro mamífero vive essa condição, né? Primeiro que a gente não consegue nem ficar em pé quando nasce, né? A gente nem tem o desenvolvimento neurológico. Falta ao bebê o que chama bainha de mielina, que vai ser responsável por movimentos proprioceptivos, né, que são movimentos finos, e a condição de ficar em pé. Eu vi já uma vaca lá no meu sítio ter um bezerro, e é interessantíssimo, porque ele nasce diferente da gente. Ele põe as patas assim, vocês já viram? Ele sai com as duas patas assim com a cabeça. Eu fiquei impressionado porque ela não deitava, né? Caiu ele lá de cima, parte no chão. Aí ela começou a lamber, né? E estávamos eu e um outro analista amigo nosso, que estava lá em casa. Bom, ela lambeu essa cria, por isso que chama lamber a cria, durante 1h30. E isso é para estimular o funcionamento dos órgãos, a circulação do sangue,
É uma coisa assim, como é que tem esse engrama, né? Já na raça. E depois ela começou a dar uns empurrões nele, nada delicados, para ele levantar. Eu até falei, olha aqui, ela está machucando ele. Não está machucando, ela está tendo... O meu caseiro falou, não senhora, porque ela quer que levante. E não é que ele levantou com aquelas patas todas abertas, que nem o bebê faz quando vai andar, né? Abre assim as patas, as grávidas também, que é um outro centro da gravidade, né? E ele saiu, daqui a pouco ele saiu. Aí o psicanalista não podia perder o meu amigo. Falou, por isso que eu tenho tantos problemas. Minha mãe não me lambeu sobre esse O outro motivo dessa situação de botar a mulher numa posição de desprezo e um certo exíliozinho é a questão da diferença sexual anatômica, né? Quando o menino vê que a menina é diferente, ele tem dificuldade de de construir um pensamento a respeito da diferença. Então, o que ele constrói? Ela deve ter feito uma coisa horrível e cortaram o peru dela. E isso a gente pensa que é invenção, mas lá em casa eu tive 3 netos em 6 meses. E nasceram, tinha um neto que tinha 5 anos, e depois nasceram 2 meninas e um menino, no mesmo grupo, 6 meses. Aí o mais velho virou-se para mim, quando olhou a gente mudando fralda das meninas, ô vó, tá faltando uma coisa. O que, meu filho? Elas não têm peru, ainda vai nascer? Ele deu uma solução imediata, né? Ah, ainda vai nascer, com certeza. E aí depois ele ficou com um enigma, né? Quase como as filhas, porque nasceu um menino que já vinha com o próprio. E ele olhou, que pena, né? Elas não têm, quer dizer, uma coisa inteiramente natural, nós nunca tínhamos falado nisso, né? O primeiro objeto, o desejo do ser humano é o seio, é uma outra condição. A mulher dá a vida. Às vezes é quem vai cuidar dos doentes, quem vai estar à beira da morte, né? Então, esse poder todo, né, que são coisas que a mulher tem tendência a acatar e a cuidar, dá também um certo medo. Por quê? Se ela dá a vida, ela pode tirar, né? Enquanto você é pequeno, enquanto você é pequeno. E além disso, essa questão de assistir a todo esse desenrolar do intervalo da vida, faz lembrar que a gente nasce e morre. Então fica esse fantasma da morte que é o fantasma da castração, né? Quer dizer, a mulher é um homem mutilado. Quantos anos se levou para que a sociedade, até hoje em dia tem vários lugares que é assim, mas que a sociedade admitisse que não, que a mulher é diferente do homem, né? Bom, nascer menina não é uma garantia de que nos tornaremos mulher, no sentido pleno do conceito. Isso porque vir a ser mulher exige uma porção de provas, né? Vai ser sujeito a várias vicissitudes, desvios, enganos ou seguir o caminho. Por quê? Porque a mulher ela tem que se identificar com a mãe, assim, rapidamente. Depois, os dois se identificam com a mãe, né? Acham que a mãe é completa, onipotente, poderosa, maravilhosa, antes de sair do paraíso. E depois ela tem que, de um modo geral, ela com a decepção de que a mãe é igual a ela, portanto é imperfeita, ela vira-se para o pai, né? Para conseguir do pai a perfeição. Então ela muda de objeto sexual, porque o primeiro objeto sexual é a mãe, e ela tem que fazer essa passagem. O homem não. Desde o começo, para poder se identificar com a mãe. Ela então se identifica com a mãe, se considera uma mulher como a mãe, apesar de ser uma condição que nem sempre ela está gostando, e depende muito de como a mãe e a avó, né, o geracional, encaravam essa situação de ser mulher. Porque isso passa nas entrelinhas, a gente chama de inconsciente, né?